Meu nome é Ridley Souza e eu irei apresentar o trabalho intitulado Estudo Químico Antioxidante Larvicida do óleo essencial da variante Ocimum basilicum purpurensis, sob a orientação da professora Sheila Souza Moreira da Silva de Almeida, na modalidade PIBIC CNPq Unifap. O Aedes aegypti é o vetor das doenças como dengue, chikungunya, zika e febre amarela. A dengue, ela ocorre em mais de 120 países com cerca de 100 milhões de infecções anuais. Zika e chikungunya têm se espalhado na última década pelas Américas por meio de eventos esportivos como Olimpíadas e Copa do Mundo. E a febre amarela, mesmo com todas as campanhas de vacinações existentes, ainda ocorrem casos no Brasil. Mas de que forma? Que fatores provocam essas infecções e esse descontrole do vetor? Um dos motivos é o aumento da urbanização. No caso, as cidades invadiram o habitat desse mosquito e também as migrações e viagens internacionais. No caso de Zika e Chikungunya, esses eventos esportivos fizeram com que estrangeiros viessem para o país e propagassem ainda mais esses vírus. A dificuldade de controle do inseto e também a resistência que esse inseto tem contra inseticidas químicos que existem atualmente no mercado. Mas de que maneira pode ser feito o controle dessa população? Uma das maneiras é o controle da população larval do mosquito, a busca por novas substâncias naturais na biodiversidade e buscar compostos que atuem por novos mecanismos de ação. E uma dessa maneira de encontrar compostos naturais é por meio de plantas, que é o objeto de estudo deste trabalho. O Ocimum basilico purpurensis, conhecido como manjericão da folha roxa, é utilizado na culinária tradicional, em ritos religiosos e para o tratamento de doenças como doenças gastrointestinais, respiratórias e urogenitais. Ela apresenta um grande polimorfismo, sendo uma das variantes do Ocimum basilico. Essa variante, ela apresenta grande escassez de estudos químicos e quanto às suas atividades biológicas associadas. O objetivo desse trabalho é analisar a composição química e avaliar as atividades biológicas do óleo essencial de Ocimum basilicum e tem como objetivos específicos a obtenção do óleo essencial das folhas do Ocimum basilicum, estimar o rendimento do óleo essencial, analisar a composição química do óleo essencial por meio da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, avaliar o potencial larvicida em larvas de Aedes aegypti e avaliar o potencial antioxidante por meio do método DPPH. Metodologia. A análise química foi realizada por meio da cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas. No caso, o óleo foi extraído das folhas do Ocimum basilicum purpurensis por um aparelho Cleveland adaptado às condições do laboratório. Uma alicota foi separada para que fosse feita o estudo químico e identificação dos compostos por meio dos espectros. A atividade larvicida ocorreu em 5 concentrações diferentes. No caso, 25 larvas foram colocadas em triplicata em cada recipiente em contato com óleo essencial. Após 24 horas de contato foi contado o número de mortos e após 48 horas, novamente repetido o processo. A atividade antioxidante pelo radical livre DPPH. Foi preparado uma solução de DPPH, colocada em contato com o óleo essencial por 30 minutos para que ocorresse a reação de sequestro. Depois foi realizada a leitura no espectrofotômetro e por posterior tratamento estatístico. Como resultado, o óleo essencial obteve rendimento de 0,51%. Esse rendimento foi parecido com o encontrado por Luz em seu estudo realizado em 2014 e foi de 0,54%. O que explica essa variação do rendimento? A planta ela pode sofrer variação de fatores como clima, vegetação e solo, e também o ciclo de desenvolvimento que ela se encontra e também o período que foi feito a colheita dessas folhas. O estudo químico obteve 19 compostos, foram identificados 19 compostos, obtendo compostos majoritários, 1,8 cineol, linanol e o estragol. No caso,
O óleo essencial teve esses compostos majoritários, que são parecidos com os encontrados por Silva, em seu estudo realizado também em 2014, em que ela estudou uma variante do Ocimum basilicum e encontrou também esses mesmos compostos. O ensaio larvicida obteve uma concentração letal de 50% de 295,12 microgramas por ml. O que pode explicar esse resultado? Muito provavelmente tem a ver com o estudo químico. Então, de acordo com Gomes, Ferreira e Moura, eles relatam que os compostos terpênicos, como linanol e eugenol, e éter monoterpenoides, como estragol, compostos que são encontrados no óleo dessa espécie, podem ser responsáveis pela ação larvicida da planta. Então, esses compostos têm a capacidade de penetrar no epitélio desse inseto e provocar dano e posterior morte. O ensaio antioxidante. A atividade antioxidante encontrada foi de uma concentração inibitória de 50% de 514,40 microgramas por ml. Quando a gente compara esse resultado de antioxidante com a literatura científica de substâncias que são reconhecidamente antioxidantes, como o ácido ascórbico, a gente pode dizer que nesse cenário ela não tem capacidade antioxidante, não se mostra promissor. O que podemos concluir? Que foi identificado 19 compostos e que os seus compostos majoritários, linanol, estragol e 1,8 cineol, são provavelmente responsáveis pela atividade larvicida e antioxidante. E como perspectiva é de que essa planta, por conta da falta de estudos, é necessário ainda continuar os estudos para que se encontre o potencial de atividade biológica dela. Como exemplo, podemos citar a capacidade antimicrobiana, citotoxicidade e anticonvulsivante. São testes que podem ser realizados. Muito obrigado pela atenção. Agradeço à minha orientadora pela orientação ao trabalho e também a toda a equipe do laboratório e